Historicamente, o Brasil é um país onde a disputa por terras era muito marcante. A gente teve vários movimentos ao longo do século XX, onde camponeses demandavam ali uma maior apropriação, uma maior distribuição de terra. No Brasil, historicamente, desde a época da colônia, é um país onde o latifúndio ele era muito presente. Desde a época das capitanias hereditárias, da época de lei de terras durante o Império, a questão latifundiária era muito problemática. Nos anos 80, essa discussão em torno da posse da terra, da propriedade de terra, atingiu um patamar muito mais institucional. Por quê? Porque nos anos 80, durante a época da redemocratização, havia todo um debate para que se incluísse na Constituição brasileira medidas efetivas que garantissem a prática da reforma agrária e o fim da estrutura latifundiária brasileira. É nesse contexto que, em 1984, surge um movimento chamado de MST, o Movimento dos Sem Terra. O movimento surge a partir de uma experiência, principalmente no sul do país, de ocupação, de luta pela propriedade por parte de camponeses sem terra, e vai acabar se espalhando por todo o Brasil, vai ter uma ação muito clara em várias regiões do Brasil, contestando o latifúndio, contestando a grande propriedade, contestando a improdutividade de determinados elementos e setores da produção agrária. Por outro lado, os segmentos latifundiários também têm a sua organização específica. Em 86 é fundada a UDR, a União Democrática Ruralista, um grupo formado por grandes latifundiários e segmentos do agronegócio, que vai ter como objetivo, politicamente, sustentar e pressionar por pautas que os favoreçam. Todo esse debate, nos anos 80, ele vai acabar sendo consubstanciado na própria Constituição de 88, que era uma carta que, se por um lado defendia a propriedade privada, portanto a propriedade de terra, pelo outro, criava mecanismos pautados na reforma agrária, definindo, por exemplo, a propriedade a partir da sua função social. A reforma agrária não avançou no Brasil como se esperava. Nos anos 90, 2000 e atualmente, os governos são marcados cada vez menos por uma política voltada para essa prática da reforma agrária. Então, a questão, o diálogo com o MST, o diálogo com a UDR, a questão da reforma agrária, a distribuição de terras no Brasil, acabam sendo até hoje pautas extremamente complexas e que marcam a nossa realidade. Vamos ver como é que o Enem trabalhou essa questão aí. Texto 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade de terra cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação dos latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a função social como determina a Constituição de 88. Também ocupamos fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Grilagem é quando os documentos são falsificados. Texto 2. Pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois têm de ser produtivos e encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis que geram emprego. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato, gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Aí uma visão política contrária à reforma agrária nas bases que o MST demandaria. Nos fragmentos do texto, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, a letra A, redução do inchaço urbano, por um lado, e a crítica ao minifúndio camponês. O MST não demanda reforma agrária para diminuir o inchaço urbano, então já a gente começa errado aí, exclui a letra A. B, ampliação da renda nacional e a prioridade ao mercado externo. Nenhum dos dois textos faz uma menção clara a essas dinâmicas. De fato, a reforma agrária poderia, de certa forma, ampliar a renda porque os camponeses poderiam participar da produção, mas não há menção a isso em nenhum dos dois textos. C. Contenção da mecanização agrícola e o combate ao êxodo rural. Na verdade, o segundo texto, inclusive, ele não vai colocar essa pauta tão clara assim. O primeiro texto não fala em mecanização, o segundo não coloca essa pauta com clareza, então nenhum dos dois textos aponta nesse sentido. D. Privatização de empresas estatais e estímulo ao crescimento econômico. Mais uma vez, o texto 1 do MST, ele não fala sobre privatização de empresas estatais, ou qualquer coisa nesse momento, até não ser uma pauta do movimento, não tem a ver com a posição ideológica do MST. Então, a gabarito vai ser a letra E. Correção de distorções históricas por parte do MST, corrigir o latifúndio que se afirmou no Brasil, ali 1% dos proprietários tem 46% das terras. E, por outro lado, prejuízo ao agronegócio. A leitura do segundo texto de que fazer a reforma agrária traria prejuízos para o agronegócio, porque o camponês não conseguiria competir, não
conseguiria manter a sua propriedade, né? Isso prejudicaria o crescimento econômico, né? Então, gabarito vai ser a letra E.